Está em direto por videochamada Pedro Brinca, economista. Boa tarde, obrigada por estar com a edição da SIC Notícias. Estes números são menos animadores do que aqueles que já tivemos há uns meses atrás, mas isto era o expectável, tendo em conta a subida do custo generalizado de vida e também o aumento das taxas de juros. O que eu lhe pergunto é se estas revisões em baixa são melhores ou piores daquilo que se poderia esperar. Vamos lá ver, são revisões em baixa, o que significa que em junho o Banco de Portugal tinha uma visão se calhar mais positiva sobre os desenvolvimentos da economia portuguesa, mas não é assim tão inesperada estas novidades, porque Portugal no último trimestre já cresceu, já estagnou a economia em cadeia, tem crescimento homólogo positivo, claramente, muito acima daquilo que é ou que está a ser registado nas restantes economias da zona euro, mas em cadeia já muito perto de zero, e o que faz com que estas revisões em baixa, no fundo, reflitam um continuar de uma situação que já se vinha a antecipar. Falou-se na peça da questão do abrandamento da zona euro e correspondente impacto nas nossas exportações, são os nossos principais parceiros comerciais. Falou-se também do efeito da política monetária até agora, mas é importante lembrar outra coisa, é que tipicamente os economistas acreditam que existe um efeito desfasado da política monetária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tipicamente as economias têm ou reagem na sua plenitude aos efeitos da taxa de juros apenas 12 a 18 meses após o aumento. Ora, se nós olharmos 12 meses para trás, percebemos que há 12 meses atrás ainda tínhamos apenas uma taxa de juros de 1%, ou 0,75%, o que significa que o grosso do aumento ainda se espera que se venha a refletir nos próximos meses. E nesse sentido, obviamente, é preciso ter muita cautela sobre o que é que pode vir aí em termos de atividade económica. Por último, lembrar também a questão importante e o papel importante do investimento público, que ficou abaixo daquilo que se estava à espera. Aliás, no comunicado do Banco de Portugal fala-se precisamente que a formação bruta de capital fixo, que é um nome técnico para investimento, teve abaixo daquilo que era esperado, em especial a parte pública, e nem de propósito, esta semana o Tribunal de Contas veio avisar que a execução estava muitíssimo abaixo daquilo que era o previsto na execução do PRR. Portanto, quando Mário Centeno, na conferência de imprensa desta manhã, disse esta frase, o aperto financeiro não está concluído, em parte já respondeu agora há instantes o porquê desta afirmação. É porque, de facto, há este desfazamento entre as medidas tomadas, nomeadamente pelo BCE, e aquilo que é vivido e sentido na economia por todos nós. E não só, há outra coisa que Mário Centeno falou e que eu tenho chamado a atenção, e ele chamou a atenção e bem, tem a ver com o desemprego. A taxa de desemprego está em mínimos históricos na zona euro, nunca teve tão baixa desde que a zona euro foi criada. E é uma situação relativamente atípica, no sentido que a zona euro está estagnada, não está a crescer, existe uma ameaça real daquilo que nós chamamos do soft landing, ou seja, de conseguirmos domar a inflação sem provocar uma recessão, que possa não se materializar e tenhamos sim uma recessão, e se isso acontecer e o desemprego disparar, então aí todos estes excedentes, todos estes brilharetes orçamentais tornam-se muitíssimo mais difícil de fazer, porque são as pessoas que, por um lado, que não estão a trabalhar, não estão a criar riqueza nem a criar receita fiscal, e por outro lado, vêm os mecanismos, os estabilizadores automáticos em toda a sua força, ou seja, os subsídios de desemprego, os apoios sociais, em toda a sua força, que aumentam a despesa do Estado. Por isso, eu acho que agora, e se calhar lançando um bocadinho a conversa para o Orçamento do Estado, eu acho que é prudente, de facto, aproveitarmos estes ventos favoráveis que nós temos tido para ter a certeza que as contas públicas estão em boa forma para poderem responder a uma possível crise que se possa adivinhar para o próximo ano. Em relação à inflação, quando se estima que possa ser de 3,6% no próximo ano, em 2024, isto 3,6%, ainda estamos aqui um bocadinho longe da meta dos 2% definida pelo Banco Central Europeu. Isso significa que só devemos, de facto, atingir esta meta lá para 2025? E se sim, isso significa que até lá não devemos assistir a um recuo das taxas de juros, apenas a uma estabilização ou não? Fazer previsões a 2 ou 3 anos, quer dizer, vale o que vale, não é? Vamos lá ver. Nós, no princípio deste ano, tínhamos a previsão, em janeiro, de que, era o cenário central que os economistas estavam a trabalhar, que as taxas de juros iriam aliviar em junho.
Pois bem, saíram os números de fevereiro para a França e para a Espanha, em que a inflação aumentou, entrou tudo em pânico e a trajetória antecipada das taxas de juros passou a significar que apenas em setembro iríamos observar uma inversão das descidas das taxas de juros. Pois bem, acabámos de vir de setembro e as taxas de juros, em vez de descer, aumentaram 25 pontos base e neste momento o cenário central é que as taxas de juros possam apenas inverter a sua tendência de descida no próximo verão. Vai depender muito dos níveis de atividade económica, vai depender muito, obviamente, da evolução da inflação. Eu sou um bocadinho mais otimista que a generalidade dos analistas no que diz respeito à inflação, porque acredito que se calhar o abrandamento económico pode ser mais forte que aquilo que se está a antecipar e, perdoa uma expressão, não há nenhuma crise de inflação que não seja resolvida com uma boa recessão, por isso qualquer abrandamento económico acima do previsto irá significar, em princípio, um abrandamento mais forte da inflação e com isso talvez um aliviar das taxas de juros ainda durante 2024. Mas mais uma vez, tudo muda muito depressa e fazer neste momento num cenário de incerteza. Nós viemos de uma crise que é muito atípica, que foi uma crise pandémica com uma guerra à mistura. Quer dizer, uma crise pandémica, a última que tivemos tinha sido em 1914, 1918 com a gripe espanhola. Isto é uma coisa que acontece uma vez em 100 anos. As pessoas ainda estão muito a palpar o terreno para ver e perceber o que é que pode acontecer e creio que a melhor previsão é não prever muita coisa a longo prazo e ir vendo, sentindo o pulso à economia e ir decidindo as coisas no seu devido tempo. Mas com toda essa dose de incerteza que fala e com estes dados que foram anunciados das previsões do Banco de Portugal para os próximos meses, que conselhos é que daria, no geral, à população? Prudência, sei que sim, com toda a certeza. Nos gastos, sobretudo. Claro, vamos lá ver. A economia portuguesa, e passa-se muito esta mensagem, que a economia portuguesa está em crise. A economia portuguesa não está em crise. A economia portuguesa este ano é previsto crescer 2%, ou 2,1% agora na revisão em baixa do BCE, do Banco de Portugal. Quer dizer, se a economia portuguesa está em crise, é crescer 2%, eu pergunto-me quando é que não esteve em crise desde o 25 de Abril, não é? Agora, outra coisa diferente é dizermos que existem grupos bem identificados de pessoas que realmente têm problemas e estão, esses sim, numa crise acentuada. E então as ajudas devem ser direcionadas especialmente para essas pessoas. Nós começámos, se calhar, não da melhor maneira, a distribuir ajudas de forma indiscriminada, meter cheques no correio para 90% da população, enviar cheques de 50 euros por cada criança para todas as famílias na economia. Eu costumo dizer em jeito de brincadeira, se o Cristiano Ronaldo tivesse a morada fiscal em Portugal, se calhar tinha sido o português que mais dinheiro tinha recebido do cheque dos 50 euros por criança. As ajudas têm que ser direcionadas, porque realmente há muitas pessoas em dificuldades. As pessoas que estão em dificuldades, e é uma característica da economia portuguesa, naquelas que estamos a falar na dimensão do crédito à habitação, muita gente, porque temos fracos níveis de literacia financeira, é importante que essas pessoas estejam alertadas para ir aos bancos, negociar a sua taxa de juros, negociar o seu spread. Há muitas pessoas que às vezes vêm ter comigo a perguntar, Pedro, mas temos a minha prestação da casa aumentou tanto, o que é que eu posso fazer? E eu pergunto, então, mas qual é o spread que tem? E as pessoas não sabem que spread é que têm. Quer dizer, e vejo pessoas que já têm crédito à habitação há 10, 12 anos, se calhar têm spreads de 1,4, 1,5 e que se forem ao banco facilmente agora conseguem um spread de 0,8 ou 0,7, o que significa ainda uma poupança relativamente elevada. Por isso, nesse sentido, acho que é importante ter um conjunto de iniciativas de informação à população. Nós somos o país que está no chão, somos o último em termos de literacia financeira de toda a União Europeia. É importante alertar as pessoas para as ajudas que existem, é importante alertar as pessoas para ir ao seu banco e andar a comprar nos diferentes bancos e comparar ofertas, e é importante as medidas que podem ser tomadas para apoiar essas pessoas. Eu estou a falar no fundo está-se a dizer que têm que ser proativas. As pessoas, obviamente, têm de tomar responsabilidade, obviamente, naquilo que estão a fazer. Mas, mais uma vez, não são apenas as pessoas do crédito à habitação, como eu estava a dizer agora. Portugal é um país que, se não fossem as transferências do Estado, tinha uma taxa de risco de pobreza, em vez de 18%, de 42%. Há muita gente que até, classe média baixa ou até baixa, que está excluída até do crédito à habitação, porque não tem condições financeiras para, segundo o Banco de Portugal, para poder pedir um empréstimo à habitação, não tem dinheiro suficiente para dar para uma entrada para uma casa, teria uma taxa de esforço para a habitação que poderia comprar demasiado elevada, e essas pessoas, por exemplo, podem estar em situações de grave situação de privação material e social. E é importante identificar essas pessoas e intensificar ajudas a essas pessoas. Nós não podemos ceder, e eu vejo agora na rentrée política uma corrida a ver quem corta mais impostos. É importante que nós não
não tenhamos um conjunto de políticas que distribuam liquidez de forma indiscriminada, que lutem contra as políticas do Banco Central Europeu, de controle da inflação, e que, por isso, possam contribuir para que tenhamos taxas mais elevadas durante mais tempo no futuro. A zona euro como um todo, e é importante fazer justiça a Portugal, porque Portugal não contribui para este problema, tem um orçamento equilibrado, até vai ter eventualmente o maior excedente em democracia este ano, mas a zona euro como um todo, se fosse um país, estaria neste momento em procedimento por déficit excessivo, porque os déficits acumulados da zona euro são de 3,2% do PIB, acima da barreira dos 3%. É importante que os governos não lutem contra o Banco Central Europeu, porque se o fizerem teremos taxas mais altas durante mais tempo. As ajudas devem ser direcionadas a quem precisa, porque nenhum combate à inflação justifica uma família em privação social e material que não consiga pagar a sua alimentação ou que não consiga pôr um teto por cima da cabeça. Mas são essas pessoas que temos que ajudar. Pedro Brinca, muito obrigada pela análise que trouxe à edição da Obrigado, tarde da Bel. SIC Notícias. Boa tarde. Boa tarde.